Aí, agora foi. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a Maíra, eu sou diretora de Extensão e Comunicação da Liga Acadêmica do Trauma e Emergência, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e é com grande alegria que a gente vai dar início à terceira edição do aulão mensal da LAT. Só para explicar um pouco, a LAT é uma liga de caráter multiprofissional, composta por alunos dos cursos de enfermagem e medicina, com uma atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. E a gente consegue isso através de um convênio que nós temos com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Sudeste, que é o SISDEST, aqui em Juiz de Fora. A Liga tem por objetivo promover a saúde, enfocando em aspectos relacionados às emergências e causas externas, que são abordagens da clínica e da traumatologia, tanto pré quanto intra-hospitalar, por meio da capacitação teórico-prática dos acadêmicos, da atuação integrada e comprometida com a comunidade e do fomento à produção científica. E aí, no intuito de trazer as atualizações e difundir o conhecimento sobre as urgências e a traumatologia, a Liga convidou uma palestrante renomada para abordar um tema que, apesar do receio de alguns e do amor de outros, deve sim ser conhecida pelos profissionais de atendimento pré-hospitalar, o APH, que nesse caso é a obstetrícia, para que todos saibam a melhor maneira de agir em situações que colocam em risco a vida da mãe e de seu filho, tendo em mente os princípios de integralidade e humanização da assistência em saúde. Sem mais delongas, convidamos a palestrante Mariana Pinto Sirimarco para ministrar sobre o tema emergências obstétricas. A Mariana é uma médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e se tornou especialista através de residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo, no campus de Botucatu. É mestre em ginecologia e obstetrícia pela mesma instituição. Pós-graduada em medicina fetal pela CETROS de São Paulo e pós-graduanda em ecocardiografia fetal pelo Instituto Lilian Lopes, também em São Paulo. Atualmente atua na rede privada, na assistência obstétrica de alto risco e na atenção humanizada ao nascimento. A LAT gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, doutora Mariana. Muito obrigada por aceitar o convite. A fala é sua. Obrigada pelo convite. Vocês estão vendo meus slides? Tem que colocar no modo de apresentação. Então, porque, peraí. É isso que eu queria ver se estava dando certo aqui. Agora foi. Oi. No caso. Pronto. Agora foi, né? Então, gente, queria agradecer muito o convite de vocês, tá? É um prazer para mim estar aqui. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de falar com o estudante, eu gosto muito de falar para as ligas. Acho que a obstetrícia é um tema que a gente realmente precisa falar mais, as pessoas precisam ter menos medo de obstetrícia, né? Eu falo muito, eu brinco muito no consultório com as pacientes, que todo mundo tem medo de grávida, inclusive eu, mas que a gente precisa desmistificar várias coisas para que a gente perca esses medos. Então, vou falar um pouquinho para vocês, vou falar bastante para vocês sobre a abordagem do trauma obstétrico, e no final, eu preparei um slide com as principais emergências obstétricas que a gente encontra, que eu acredito que no serviço móvel de saúde, talvez isso apareça com alguma frequência, né? Talvez seja o trabalho de parto aí o que mais aparece, mas quando vocês chegam na cena e não encontram um trabalho de parto comum, talvez o que mais aconteça, tá? Então, vamos lá. O trauma obstétrico, ele é a principal causa não obstétrica de óbito em gestantes, tá? Ele causa aí, ele tem um alto índice de mortalidade fetal, chegando até a 65% de óbito quando a paciente sofre um trauma e isso afeta o bebê, tá? A gente sempre precisa lembrar na abordagem do trauma obstétrico que a gente está lidando com dois pacientes. A gente tem a mãe e a gente tem o feto, e a gente precisa entender como é que acontece como é que os dois estão ali juntos para que a gente possa abordar de forma correta esse binômio. É importante a gente sempre salientar que é preciso a gente
priorizar a vida materna sobre a vida materna, até porque, se a gente não prioriza sobre a mãe, a gente acaba causando um dano grande ao feto também. Então, a mãe é quem está mandando nutriente, quem está oxigenando esse bebê. Então, a gente precisa estabilizar, a gente precisa que essa mãe fique, pelo menos, estável, mas que ela fique bem, para que a gente possa garantir também alguma chance para o feto, tá? E a gente precisa conhecer as alterações fisiológicas da gestante, que vão fazer com que a abordagem do trauma obstétrico seja um evento ímpar, um evento que a gente só vai encontrar nesse tipo de paciente. Então, falando um pouquinho das alterações fisiológicas da gestação e o trauma, né? Então, quando a gente chega numa ocorrência, a gente precisa, como em todos os lugares, a gente precisa fazer um diagnóstico do que está acontecendo, a gente precisa estabelecer para a gente como é que a gente vai manejar esse trauma, e a depender de como a gente encontra essa mulher, em que estágio da gravidez que a gente encontra ela, a gente vai ter uma forma de manejar isso. No primeiro trimestre, a grávida ela ainda tem um útero intrapélvico, né? O útero é um órgão que começa a sair da pelve por volta de 12 semanas, em torno de 20 semanas ele chega na altura do umbigo. Então, quando a gente está falando em traumas do primeiro trimestre, que é o período que corresponde aí até mais ou menos 12, 14 semanas, a gente tem um útero aí, né, ainda dentro da pelve, a gente tem um feto protegido, e o que vai causar dano ao feto seria uma deterioração materna ou uma lesão penetrante na pelve. Mas fora isso, esse bebê está protegido lá dentro da caixinha dele, que é a pelve, tá? No segundo trimestre, a gente já passa a ter um útero aumentado, um útero que chega aí no abdômen. A relação quantidade de líquido amniótico e bebê, ela é aumentada, a gente tem um grande volume de líquido amniótico para esse bebê, então a gente também tem essa proteção natural causada, dada aí pelo líquido amniótico. E no terceiro trimestre, a gente vai ter um útero grande, de grande volume, a gente vai ter um bebê ocupando a maior parte desse útero, então a gente já não tem uma quantidade de líquido tão grande, a gente tem as paredes uterinas já bem mais finas, então a gente tem um bebê mais exposto, a gente tem um bebê que apresenta mais risco de sofrer com esse trauma, e por outro lado, esse grande volume que a gente tem do útero ocupando aí todo o abdômen e chegando já lá pertinho do diafragma, a gente passa a ter o útero gravídico protegendo alguns órgãos maternos, tá? Então, são condições que quando a gente chega na cena ali, você vê uma batida de carro, usou o cinto de segurança, aconteceu... Então, assim, tá, qual é o tamanho desse útero? O que a gente precisa pensar? A gente tem que pensar na lesão do bebê, a gente está pensando em lesão de órgão materno, né? Então, a depender do trimestre que essa paciente se encontra, a gente vai ter que pensar em uma coisa diferente. Falando aí dos sistemas, né, da gestante, a gente vai falar primeiro do sistema respiratório, tá? Então, a gente sabe que a gente tem algumas alterações importantes, surgidas principalmente aí em torno de 20 semanas. A grávida, ela passa a ser uma paciente que hiperventila, tá? Então, com essa hiperventilação, ela tem uma diminuição da capacidade residual pulmonar dela, a gente tem um aumento do volume corrente, a gente tem uma alcalose respiratória, tudo isso acontecendo de forma fisiológica. E um diafragma elevado cerca de 4 centímetros da posição habitual da pessoa adulta. Então, a gente precisa saber disso, porque quando a gente atende uma paciente no trauma, então, uma lesão perfurante, por exemplo, de tórax, essa elevação do diafragma, ela vai ser importante a gente saber que ela existe, para a gente pensar no que pode estar acontecendo. A gente vai pensar no pneumotórax, a gente vai pensar numa lesão de órgão abdominal, né? E todas essas alterações fisiológicas que a gente tem, que quando a gente vai colher os exames, que a gente vai ver gasometria, que a gente vai ver padrão respiratório da paciente, a gente também vai ter uma paciente se comportando de forma diferente. Com relação ao sistema circulatório, a gente tem, já desde o início da gravidez, tá?
um aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Então, a paciente é um dos primeiros sinais que aparecem aí de alteração do sistema da paciente, porque ela passa a ter um volume corrente ela passa a ter um volume de líquido corporal maior, já desde o início, e com isso o sistema circulatório dela se adapta. A gente tem uma diminuição da PA, principalmente aí no primeiro trimestre, mas que ela vai, ela permanece aí até mais ou menos as 28 semanas. Isso aqui é importantíssimo, né? Não é incomum em consultório médico, principalmente agora que começa a fazer calor, a gente pegar uma paciente aí que vem fazer uma consulta, a paciente está ótima com a pressão 7/4, tá? Então, nem sempre aquela hipotensão que a gente vai pegar na mãe é algum sinal relacionado ao trauma, né? A gente passa a ter uma compressão da veia cava inferior, principalmente no segundo trimestre, que é quando o útero passa a ser um órgão abdominal. Então, quando essa paciente ela está em decúbito dorsal, o útero ele pode comprimir a veia cava inferior e ele diminui em até 30% o débito cardíaco. Por isso, a gente fala muito no decúbito lateral esquerdo, ou no desvio ou no desvio do útero, quando a gente está atendendo uma paciente traumatizada, tá? A gente também tem um aumento da vascularização da pelve, fazendo com que a gente tenha um risco maior de sangramento retroperitoneal, que, por sua vez, pode levar a uma hipóxia fetal, e também esse sangramento retroperitoneal, a gente sabe que muitas vezes ele é difícil de ser identificado, principalmente se a gente está ali na cena do trauma, quando a gente chega no primeiro atendimento, tá? Mas é uma paciente que está suscetível a acontecer isso com ela. No sistema hematopoético, eu estava falando para vocês que o volume da mulher aumenta, então a gente tem um volume plasmático aumentado em até 45%, tá? A gente tem uma hemodiluição, então essa mulher, ela tem mais líquido, mas ela não tem mais células sanguíneas. Então, também, o que a gente espera quando vai colher um exame de uma mulher é que a gente encontre uma hemoglobina menor, um hematócrito menor, né? Que também são coisas importantes da gente saber na avaliação da paciente vítima de trauma, tá? Existe uma leucocitose fisiológica, em geral, a paciente gestante, a gente vê sempre a leucocitose dela próxima ali de 10 mil, 12 mil, mas é relatado na literatura médica que a gente pode ter uma leucocitose de até 25 mil e essa paciente está rígida e está tudo bem. A gente vai precisar ter atenção para outros sinais infecciosos aí, para o desvio à esquerda, mas a leucocitose, ela pode ser fisiológica. Outra coisa importante da gente entender na grávida é a ação aí do fibrinogênio, né? O que o fibrinogênio vai representar para a gente, a importância de se colher o fibrinogênio na grávida, porque a queda do fibrinogênio, ela sugere uma CIVD. E o que pode causar essa queda do fibrinogênio? O DPP e o feto morto. Então, quando a gente está aí num trauma, né, que houve um descolamento prematuro de placenta e esse feto foi a óbito, a gente tem que pensar na resolução dessa gestação de uma forma rápida, para que a gente não tenha essa queda importante do fibrinogênio, esse consumo do fibrinogênio, levando essa paciente a uma CIVD. No sistema urinário, então a gente já falou que tem um aumento do fluxo sanguíneo, com isso a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular e a gente vai ter uma diminuição fisiológica da creatinina. Então, para grávidas, uma creatinina de 1 já é uma creatinina que chama a atenção da gente, é uma creatinina que faz a gente aí começar a pensar numa alteração renal, e aí a gente pode estar falando de uma ira pré-renal, porque, né, por questão até de sangramento, enfim, né, então, mas é importante a gente saber da creatinina. A gente tem uma hidronefrose que pode ser uni ou bilateral, e ela é fisiológica, geralmente quando ela é unilateral, ela é à direita, e essa hidronefrose, ela leva aí, a gente tem a alteração de EAS, então o EAS da grávida é um exame que nem sempre ele é muito elucidativo, tá? E ele também predispõe a infecção do trato urinário
das infecções altas, tá? E a gente tem uma bexiga deslocada cranialmente comprimida. Então, ela tá mais para cima, mas ela tá comprimida, e isso aumenta o risco de trauma na bexiga, tá? Sistema digestivo. A gente tem um esvaziamento gástrico lento, isso é muito importante, né? Quando a gente pensa aí nas questões de respiração, questão de intubação, da gente saber disso. Então, a grávida, ela tem esse esvaziamento gástrico lento, mesmo que ela esteja ingerindo os alimentos mais adequados, que esteja tudo certo aí na alimentação dela. Ela apresenta um tônus diminuído do esfíncter esofágico inferior, então isso aí aumenta os riscos de respiração na grávida, né? Então a gente precisa, quando a gente vai fazer quando a gente vai pensar na cena do trauma, nesse risco de respiração, o ideal é que a gente faça uma sondagem gástrica, tá? E a gente tem os sinais de irritação peritoneal, eles podem ser menos pronunciados. Na verdade, isso aqui não é nenhuma alteração do sistema digestivo em si, isso é uma alteração também que pode acontecer por causa do volume uterino, né? Então, a gente meio que faz aí uns compartimentos, né, no abdômen. Então, o útero, ele está ocupando a maior parte, então, às vezes, quando a gente tem uma lesão, essa lesão, ela não causa uma irritação peritoneal grande, porque a gente mantém ali o local da lesão, o sangramento, o que for, a gente mantém aquilo ali mais localizado por causa do útero comprimindo as outras estruturas, tá? Então, falados dessas alterações das grávidas, o que a gente tem que prestar atenção, a gente vai partir para a abordagem inicial da gestante, tá? No trauma como um todo, a gente quase sempre trabalha com equipe multidisciplinar. Quando existe o aviso de que tem uma gestante na cena do trauma, se possível, é interessante que a gente tenha a presença de um obstetra, e o obstetra vai estar lá, porque ele vai fazer uma avaliação fetal de bem-estar, ele pode pensar aí, né, ele vai identificar um trabalho de parto, ele pode inibir esse trabalho de parto, o trabalho de parto prematuro, ele pode indicar uma cesariana no local do trauma, por questão, às vezes, de descolamento, sinais de descolamento prematuro de placenta, ou por a gente estar aí, né, no caso de um óbito materno, tá? Então, e vai poder realizar essa cesariana, né, que às vezes é um procedimento muito simples, é um procedimento que qualquer pessoa aí que trabalha no trauma, se a gente ensinar, faz, mas que se a gente tiver alguém especializado na cena para fazer, é interessante, tá? Lembrar sempre que a mãe é a prioridade, tá? Nenhuma abordagem com a gestante vítima de trauma, ela deve ser adiada pensando no bebê. Então, mesmo que a gente tenha que tomar alguma atitude que possa trazer um dano fetal, a gente precisa tomar essa atitude pensando na mãe como a figura principal aí do atendimento do trauma, tá? Lembrar que as mudanças fisiológicas e anatômicas que a gente acabou de conversar, elas podem mascarar algumas lesões, elas podem mascarar a gravidade e a extensão dessas lesões, tá? E a gente lembrar que a grávida, ela vai apresentar sinais de hemorragia, ela vai começar a mostrar sinais de choque hemorrágico quando ela já tem uma perda de 15 a 20% do volume dela, tá? Do volume total dela. Então, uma grávida muito estável, nem sempre isso realmente é um bom sinal. E isso é um problema, por quê? Porque a gente tem uma fisiologia, uma anatomia que mascara da gente as lesões graves, as lesões extensas. A gente tem uma paciente que vai precisar perder cerca de 20% do volume corporal dela, do volume de líquido, para que ela tenha sinais de hemorragia. Então, muitas vezes, quando a gente vai notar esses sinais de gravidade na paciente, a gente já está lidando com uma situação muito mais grave do que a gente pensa, e muitas vezes isso determina o insucesso aí da abordagem da gestante com trauma, tá? A morbidade fetal, ela vai depender das consequências diretas e indiretas do trauma materno. Então, é isso. Quando a gente tem o trauma abdominal, quando a gente já tem um bebê mais exposto, quando a gente já tem um útero de paredes mais finas, a relação do líquido do bebê já tiver menor,
a gente está lidando com uma morbidade fetal maior, e quanto mais cedo a gente tem essa gestação, quanto mais precoce ela é, ou quanto mais longe do abdômen e da pelve foi esse trauma, a gente tem melhores desfechos fetais, tá? Então, como em todo trauma, a gente tem por objetivo estabilizar a paciente, lembrando sempre que esse paciente é a mãe, apesar da gente estar lidando com 2 pacientes, a gente precisa lembrar da presença desse segundo paciente ali na cena, porque ele vai determinar algumas alterações para a gente, mas a estabilização é da mãe, tá? Vamos ali iniciar a abordagem inicial do trauma de forma rigorosa. O O2 suplementar, ele é sempre interessante, mesmo que essa paciente não apresente uma oximetria alterada, para que a gente evite a hipóxia fetal, é uma forma da gente tentar prevenir essa hipóxia, tá? A intubação, quando indicada, ela deve ser usada sempre um tubo menor, o tubo mais fino que a gente puder. A gente tem que lembrar que existe um edema gravídico gestacional já intrínseco em todas as mulheres, principalmente nas mulheres aí gestantes do 3º trimestre, tá? Então, a gente, até por lesão de via aérea mesmo, a gente tem que tentar usar um tubo menor e para o sucesso da intubação, tá? A gente tem sempre, pensar sempre em manter a PaO2 acima de 70% para a gente garantir uma boa oxigenação fetal, tá? Quando a gente tem uma grávida em PCR, a gente tem que pensar aí no volume, em fazer volume para essa paciente, para que a gente mantenha o débito cardíaco adequado, e aí, neste caso, né, essa ideia da gente manter o débito cardíaco adequado, é a gente pensar, a gente está pensando no bebê, mas sempre a gente agindo na mãe, que ela é a nossa paciente principal, tá? E concomitante com isso tudo que a gente já está fazendo, que é fazendo aí a abordagem inicial, dando O2, entubando e garantindo aí esses bons níveis de oxigenação fetal, a gente deve ter alguém responsável por estar fazendo uma avaliação fetal, determinar a idade gestacional, mesmo que presumidamente pelo tamanho uterino, os riscos para esse bebê, a viabilidade desse bebê, no momento necessário, pedir os exames complementares, tá? Na reanimação cardiorrespiratória, a gente tem que lembrar que o tórax da gestante tem uma complacência diminuída, e isso dificulta a compressão torácica, então, isso, é difícil a gente falar que a gente tem que ter uma pessoa experiente em reanimação de gestante, porque, graças a Deus, isso não é uma coisa que acontece muito, mas a gente tendo pessoas experientes na cena do trauma, lembrar sempre que a gente tem essa complacência diminuída, e aí é mais difícil fazer a massagem cardíaca. O local da massagem, ele vai ser sempre acima, né? A gente tem que lembrar que o diafragma, ele está deslocado 4 centímetros para cima. Então, a gente vai, o local onde a gente vai fazer essa massagem para poder fazer a compressão torácica também vai ser 4 centímetros acima do que a gente faria num adulto não grávido, né? Posição supina, a gente lembrar que é a posição que vai fazer com que a gente tenha compressão da veia cava, essa compressão faz a gente ter redução de 30% do débito cardíaco, e muitas vezes a massagem não é efetiva por causa dessa compressão. Então, a gente, podendo, a gente com a prancha, coloca essa paciente mais em decúbito lateral esquerdo, ou desvia o útero, ou tem alguém ali na cena que vai ficar responsável por desviar o útero pra gente, tá? Quando a gente vai pensar no uso dos vasopressores, a gente vai pensar no uso para adulto, a gente não tem alteração das doses, porque essa paciente está grávida, tá? E na realização de uma cesariana durante fazer a cesariana durante a massagem cardíaca, né, quando a gente está reanimando uma gestante, a gente pode fazer, trazer um alívio da compressão aortocava e melhorar a capacidade ventilatória e o retorno venoso da paciente. Então, decidir pela cesariana no momento que a gente está tentando reanimar essa paciente, muitas vezes é uma boa opção, lembrando a vocês que a gente não tem que pensar no feto. Então, muitas vezes essa cesariana, ela pode ser indicada, mesmo que a gente saiba que esse bebê
não tem uma sobrevida adequada ou até que esse bebê seja inviável ainda, tá? A cesariana de emergência é isso, ela vai ser indicada ali na cena do trauma, quando a gente tem, ou na cena do trauma, ou já quando a gente está abordando essa paciente no hospital, na verdade, né, porque às vezes transporta e a gente vai ter uma deterioração do quadro no hospital já. Então, se a gente tiver iminência de morte materna, a gente vai indicar cesariana de emergência. Quando a gente tem insucesso após 5 minutos de PCR, que a gente está massageando essa paciente, a gente não tem resposta, ou quando ela volta, né, a gente massageia, ela volta, e a gente tem uma estabilização materna, a gente vai fazer a cesariana. Quando a gente tem um traçado de cardiotoco não tranquilizador, e aí eu vou falar para vocês uma coisa de verdade, assim, da realidade. Dificilmente a gente vai conseguir, numa cena de trauma ou num hospital de trauma, um cardiotoco disponível, alguém disponível para colocar esse cardiotoco, alguém disponível para avaliar esse cardiotoco e dizer que ele é não tranquilizador, tá? Mas o traçado não tranquilizador na cardiotocografia, que mostra pra gente aí um sofrimento fetal agudo, também é uma indicação da gente fazer uma cesariana de emergência na paciente vítima de trauma. Ele vai permitir, né, a cesariana, ela vai permitir a gente tirando, diminuindo o volume desse útero, a laparotomia exploradora para a gente melhorar o acesso a outros locais que possam ter sido aí também danificados pelo trauma, tá? Nas cesarianas perimortem, a gente tem melhores resultados se a gente iniciar essa cesariana 4 minutos após PCR, e aí a gente vê aqui a controvérsia, né? Porque a gente fala que a cesariana tem que ser feita em insucesso após 5 minutos de iniciada a PCR, né? A gente, insucesso de massagear, mas a gente tem melhores resultados se essa cesariana foi iniciada nos primeiros 4 minutos. Então, quando a gente tem uma gestante em PCR e a possibilidade de fazer a cesariana, é o ideal que a gente faça, né? A indicação, em geral, é que a gente faça uma laparotomia mediana, tá? Mas nem sempre isso vai ser a realidade. Se você tem, por exemplo, um obstetra na cena do trauma, talvez ele tenha muito mais habilidade em operar se ele fizer a abertura segmentar transversa, que é o que a gente faz no geral, tá? A gente acaba aí conseguindo alguma experiência nesse tipo de cesariana, porque, por exemplo, quando a gente faz cesariana com uma paciente sob anestesia geral, a gente tira esse bebê muito rápido, né? Então, assim, um obstetra experiente, eu vou falar para vocês, assim, eu já consegui tirar um bebê em 1 minuto e 15, tá? Da anestesia até eu tirar o neném de dentro do útero, 1 minuto e 15, com o neném chorando, boa vitalidade, sem que o anestésico tenha chegado nele. Então, não necessariamente mais essa forma de exploração é mediana. Agora, se a gente está falando de um cirurgião geral, um cirurgião do trauma, talvez seja a forma como que ele tenha mais habilidade para fazer uma cirurgia de emergência, tá? E o objetivo da cesariana é sempre a gente melhorar o desempenho da ressuscitação cardiopulmonar da gestante, tá? A laparotomia exploradora, o que a gente está buscando aí é uma adequada oxigenação e perfusão para essa gestante. Lavado peritoneal pode ser realizado em qualquer idade gestacional, feito por incisão supraumbilical, tá? Quando a gente está pensando em dreno de tórax, a gente está falando em colocar 1 a 2 espaços intercostais acima do habitual, também por causa do deslocamento superior do diafragma, tá? Extração fetal e ou esterectomia, quando a gente está fazendo uma laparotomia exploradora. A gente vai realizar se o feto for viável ou se a gente tiver uma necessidade de melhor abordagem. Foi o que eu falei para vocês. A gente está pensando sempre na mãe. Então, se for necessário que a gente faça uma cesariana, uma esterectomia, que retire esse feto, mesmo que ele ainda não tenha viabilidade, a gente vai fazer se isso for melhorar a abordagem das lesões maternas, tá? Após estabilização,
a gente vai fazer um exame materno-fetal para avaliar pelve, canal vaginal, se teve ruptura prematura de membranas ovulares, isso quando a gente não fez a cesariana, né? E após a laparotomia exploradora, após a cirurgia, a gente solicita um ultrassom para a gente documentar o estado fetal pós-operatório, tá? Os principais desfechos obstétricos que a gente tem aí no trauma, tá? A ruptura uterina. Então, o útero é um músculo, à medida, quanto mais para frente a gente está na gestação, mais fina tá essa parede, e um trauma direto no abdômen, ele pode causar ruptura, tá? E também por causa de trauma penetrante, né? Então, as lesões penetrantes, elas podem ir direto ali no útero, causar uma ruptura, tá? Os traumas penetrantes, o que a gente está falando são as armas de fogo ou a arma branca, né? Outro desfecho importante obstétrico do trauma é o descolamento prematuro de placenta. Então, devido a esse trauma, essa contusão ou esse trauma penetrante, essa placenta descola toda da parede uterina. Isso é uma emergência obstétrica, isso também é uma indicação de cesariana imediata. O ideal é que a gente consiga fazer uma cesariana até 7 minutos depois do descolamento da placenta, para que a gente possa ter possibilidade de viabilidade fetal, tá? O descolamento prematuro de placenta, ele tem algumas características importantes, né? Então, a gente vai ter, geralmente, sangramento se exteriorizando por via vaginal, um útero endurecido e hipertônico, né? Não é uma paciente que está contraindo, é um útero que está hipertônico o tempo todo. E se essa paciente estiver consciente, ela vai estar relatando para a gente muita dor, tá? Importantíssimo a gente lembrar em trauma, tá? De fazer a imunoglobulina anti-RH para pacientes RH negativo, porque se a gente tem aí, no momento do trauma, uma sensibilização materna pelo sangue fetal, a gente pode depois ter problemas futuros com essa isoimunização, e aí essa mãe passa a criar anticorpos contra o RH positivo do bebê, o corpo dela passa, entre aspas, a combater esse bebê durante a gestação. Isso pode causar até o óbito fetal, mas isso pode causar uma anemia grave, que causa insuficiência cardíaca do bebê, hidroxia fetal, e podendo levar até o óbito, tá? Quando a gente tem um trauma abdominal e feto viável, tá? A gente vai manter essa mãe monitorada, a gente vai fazer uma monitorização fetal e uterina. Por que uterina? Para a gente ver se a gente tem algum sinal de trabalho de parto prematuro, por 4 a 48 horas, tá? Quando a gente tem uma condição clínica tranquilizadora, um feto viável, a gente pode dar alta para essa paciente, desde que a gente tenha menos de uma contração em 10 minutos, tá? Então, se a gente tiver pelo menos uma contração a cada 10 minutos, essa paciente tem que manter isso em observação. A ausência de sangramento vaginal, porque pode ser um sinal de descolamento de placenta, e muitas vezes a gente vai ter um descolamento pequeno inicialmente, então a gente vai ter um descolamento ali de 5, 10% da placenta, aparece um sangramento vaginal, essa paciente não queixa de dor, a gente não tem hipertonia, mas em algum momento esse descolamento pode aumentar, principalmente pós-trauma. Então, se a gente tem sangramento vaginal, precisa manter a paciente sob vigilância. A ausência de dor abdominal, que também é um dos sinais de descolamento de placenta, e uma cardiotocografia tranquilizadora ou um ultrassom que mostra uma boa vitalidade fetal, garantindo para a gente que esse feto, no momento da alta, ele não está apresentando nenhum dano referente ao trauma, tá? No geral, quando a gente tem a paciente bem, né, a gente vai dar alta para ela 24 horas após a internação, se a gente não tiver nenhum sinal de alerta, pensando sempre na gente afastar o descolamento prematuro de placenta, tá? Quando a gente fala em trabalho de parto prematuro, por exemplo, essa paciente, o feto ele não passa a ter um dano porque essa paciente entrou em trabalho de parto. Então, essa paciente vai chegar no hospital, a gente vai inibir o trabalho de parto dela, a gente vai medicar. No caso do DPP, essa paciente tem que estar na nossa cara. Porque se a placenta dela descola, a gente tem 7 minutos para tirar esse bebê com possibilidade de vida, tá? O trauma na gestação, né? A gente tem sempre que lembrar, repetindo aí mais uma vez, que nós temos 2 pacientes, então a gente tem uma possibilidade de dano ou morte materna e fetal,
tá? A gente não tem uma mortalidade maior da mulher por ela estar grávida, sempre que a gente se atenta para todas as possibilidades, todos os problemas aí da mulher grávida, a gente tem como abordar de forma adequada e aí a gente não vai ter uma mortalidade maior, tá? Quando a gente tem traumas menores, a gente tem perda fetal em menos de 5% dos casos, tá? Nossa senhora, eu tirei um H ali da hipotensão, né? Quando essa mulher tem hipotensão ou ela está em estado de coma, a gente tem um mau prognóstico fetal. Lembrando para vocês que para essa mulher fazer uma hipotensão, para essa mulher mostrar aí sinais de hemorragia, ela vai perder, já vai ter perdido pelo menos 20% do volume dela, tá? Até 25% das gestantes evoluem para parto na mesma internação, então é um dano aí, né, que pode fazer a mulher entrar em trabalho de parto prematuro ou levar ela ao parto por causa de descolamento de placenta, tá? Pós-trauma, ela é uma mulher que carrega com ela um risco maior de prematuridade, de baixo peso e de descolamento prematuro de placenta. Foi o que eu falei para vocês, às vezes a gente tem um descolamento muito pequeno, a gente tem um descolamento de 5, 10%, essa paciente fica estável, fica tudo bem, a vitalidade fetal não está alterada e a gente manda essa paciente embora para casa. Mas a gente passa a ter uma paciente que tem uma lesão placentária. E por isso a gente aumenta o risco de prematuridade e baixo peso, e a gente tem o risco também dessa lesão andar, né, e aumentar, e aí a gente tem o DPP, tá? Ações preventivas, elas devem ser sempre encorajadas, então quando a gente, né, sempre que a gente puder, e isso inclusive na consulta de pré-natal, a gente tem que orientar essa mulher sobre o tipo de atividade física que ela pratica, sobre o uso correto do cinto de segurança, sobre evitar andar de moto, né, sobre evitar usar um sapato que possa fazer com que ela caia, enfim, né, que aumente aí os riscos dela em relação ao trauma, tá? E aqui o que eu falei para vocês, tá? Então, sobre a abordagem da mulher politraumatizada, sobre o cenário do trauma. Eu acho que é isso, a gente tem que lembrar. Esta mulher está sendo socorrida, a nossa prioridade é ela. A gente tem uma série de alterações nessa mulher que, por vezes, vão fazer com que sejam mascaradas lesões graves, vão ser mascaradas situações graves, onde a gente já tem uma mulher que perdeu um volume corporal grande e ela vai demorar a mostrar para a gente que isso está acontecendo, e a gente lembrar das alterações anatômicas quando a gente precisa fazer qualquer tipo de abordagem com ela, tá? Eu acho que é isso que fica de mais importante. E pensando em urgência e emergência obstétrica, mas realmente por conta da obstetrícia e não por conta do trauma, mas que por vezes vocês, como socorristas, vão pegar, a gente tem como principal aí as hemorragias, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, o prolapso de cordão e o parto pélvico, tá? As hemorragias, elas podem ter várias condições que causam as hemorragias, então a gente pode estar falando de uma gravidez ectópica, a gente pode estar falando de placenta prévia, a gente pode estar falando de descolamento prematuro de placenta, de um abortamento em curso ou de uma gravidez molar. Dentro da abordagem do trauma, né, abordagem do socorrista, aquele primeiro contato ali, o que a gente tem que saber? Em casos de prenhese ectópica, por exemplo, você às vezes pega uma paciente em choque, mas que ela não tem uma exteriorização de sangramento vaginal tão grande, porque a prenhese ectópica, ela vai ser uma hemorragia interna, na verdade. Essa paciente, ela pode ter rompimento dessa trompa, isso começa a ter sangramento abdominal, e você pega essa mulher em choque, então a gente vai precisar fazer essa abordagem de recuperação do choque e encaminhar diretamente para uma maternidade. A gente sempre vai pensar em gravidez ectópica quando a gente pega uma paciente neste quadro, né, de uma gestação, uma possível gestação inicial, e é isso, que evoluiu para um abdômen agudo de uma forma muito rápida, tá? Sem outros comemorativos, não é uma paciente que fez febre, não é uma paciente que ficou doente, não é uma paciente que estava tomando antibiótico, é uma paciente que começa a sentir uma dor, geralmente na fossa ilíaca esquerda ou direita, e aí ela acaba evoluindo com um choque muito rápido, tá?
Nos casos de placenta prévia, a gente vai se deparar com pacientes que apresentam volumes de sangue, né, volumes de sangramento, proporcionais à idade gestacional. Então, quanto maior a idade gestacional, maior é o volume do sangramento. Porém, são pacientes que não sentem dor, que não estão contraindo e que vão relatar para a gente que esse sangramento começou de forma espontânea, sem ela ter feito nada ou sem ela ter sentido nada. O descolamento prematuro de placenta, ele não é uma condição só do trauma, ele é uma condição também que pode acontecer num pico hipertensivo, ou que a gente não saiba que essa paciente é portadora de uma trombofilia, alguma coisa assim. Então, no descolamento prematuro de placenta, a gente tem uma paciente que começa com dor abdominal súbita, contínua, intensa, uma hipertonia uterina e um sangramento vaginal. Lembrando que, em algumas situações, a depender de onde essa placenta se descolou, a gente pode não ter o sangramento vaginal presente. Então, hipertonia uterina com dor, a gente sempre tem que pensar em descolamento de placenta. E os casos de abortamento e gestação molar, a gestação molar é um tipo de degeneração placentária que vai fazer com que essa mulher evolua para aborto também no primeiro trimestre, na grandíssima maioria das vezes. A gente vai pegar pacientes com hemorragia vaginal, tá? E aí ela vai ter os sinais hemorrágicos, ela pode ter uma cólica ou não, mas é uma paciente que está grávida de primeiro trimestre aí, que começou a sangrar e que, em geral, o socorrista vai ser chamado se esse volume de sangramento for muito grande, tá? Então, fazer aquelas abordagens iniciais de acesso calibroso, fazer volume, para deixar a paciente estável. Os casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia são casos onde a gente vai pegar pacientes apresentando pico hipertensivo e, na grande maioria das vezes, o socorro é chamado em casa, né, quando essa paciente está em eclâmpsia, né? E o que é a eclâmpsia? A eclâmpsia, em geral, é a paciente convulsionando, mas às vezes ela não vai ter uma convulsão clássica, ela vai ter aí uma paciente que evolui para o coma, de repente, ou uma paciente que perde a consciência, tá? A gente tem que lembrar sempre que o que trata a convulsão de eclâmpsia e pré-eclâmpsia é sulfato de magnésio. Então, não adianta pegar essa paciente em crise convulsiva e fazer midazolam ou diazepam nela, porque a gente não vai tirar ela da crise convulsiva. A gente tem que fazer sulfato de magnésio, que além de tratar essa convulsão dela, vai fazer neuroproteção para ela, tá? Então, até uma pergunta que eu deixei para vocês me responderem no final. Nas ambulâncias de SAMU, essas coisas, vocês têm sulfato de magnésio disponível? Porque é isso, quando a gente vai abordar uma gestante convulsionando, primeira coisa que você tem que pensar em eclâmpsia. Depois você vai pensar que essa mulher possa ter epilepsia, mas primeiro a gente vai pensar em eclâmpsia, e muitas mulheres abrem o quadro hipertensivo já fazendo as formas graves aí, né? Então, às vezes a mulher não sentia nada, não tinha um diagnóstico de hipertensão gestacional e ela começa a convulsionar. Principalmente se ela estiver no terceiro trimestre, para a gente pensar em eclâmpsia ao invés de pensar em epilepsia, tá? Outra condição também de emergência obstétrica que vocês podem pegar é o prolapso de cordão. Prolapso de cordão, a gente vai estar vendo o cordão sair via vaginal e a paciente está grávida ainda. Isso é uma condição gravíssima, porque isso faz compressão do cordão umbilical e isso faz com que a mulher, que esse bebê vá a óbito muito rápido se a gente não intervir. Então, chegou na cena, a paciente com queixa de bolsa rota, com queixa de contração, o que quer que seja em relação ao trabalho de parto. Foi identificado cordão umbilical na vagina da mulher, exteriorizando, ou pelo toque, se for necessário fazer um toque. Quem colocou a mão nessa mulher não tira a mão dela até que essa mulher esteja operada. O que isso quer dizer? Viu o cordão, é para fazer um toque, colocar o cordão para dentro, mobilizar a apresentação fetal para cima e ficar segurando esse cordão lá dentro da mulher. Mariana, mas meu Deus do céu, aí a gente pega essa mulher, põe na maca e aí? E aí quem tá junto, vai junto, é transportado na maca junto com a mulher para o centro cirúrgico e só tira o dedo quando esse bebê é retirado por cesariana, tá? A única condição de prolapso de cordão que a gente vai deixar o bebê nascer de parto normal é se o bebê estiver nascendo. Se esse bebê não estiver nascendo, é toque vaginal, mobilização e apresentação fetal para cima e reposicionamento desse cordão e o dedo lá dentro para garantir que esse cordão vai ficar lá dentro, tá?
E uma outra condição que vocês pegam, né, por vezes, na verdade, são os partos, né, mas o parto cefálico, quando o bebê está de cabecinha para baixo, é um parto que é mais fisiológico, talvez todos vocês vejam isso em algum momento da formação de vocês, ou é um parto que acontece mesmo sem a gente pôr muito a mão, mas o que apavora a gente? O parto pélvico, tá? Então, hoje a gente já tem diversos estudos que mostram que a melhor forma de se conduzir um parto pélvico é não colocando a mão nesse parto de forma nenhuma e colocando a paciente na posição de 4 apoios. Então, chegou lá para socorrer uma paciente, viu um bumbum saindo, um pezinho saindo, o que quer que seja, essa paciente vai ser transportada em posição de 4 apoios na maca e não ponha a mão. Deixa o neném saindo. A gente aprende, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas a gente aprendeu que na condução do parto pélvico, quando sair o bumbum e os membros inferiores, que a gente faria uma alça de cordão umbilical, então a gente puxava o cordão umbilical para fazer uma alça. A paciente nessa posição de 4 apoios, a gente não precisa colocar a mão. E aí a gente vai deixar o neném nascer pela ação da gravidade. Ele vai saindo, ele vai escorregando e a cabecinha dele vai sair tudo sozinho, tudo com a força da natureza e com essa mãe também que vai estar fazendo força, porque a natureza vai estar mandando ela fazer força. Tá? Então, não se apavorem se um dia vocês chegarem né, numa cena e essa paciente está lá com um pezinho, um bumbumzinho para fora. Nessa hora, vocês têm total respaldo científico para não colocar a mão nessa paciente. É só posicionar em 4 apoios e transportar e avisar para a maternidade que vocês estão indo, que vocês estão chegando com um bebê pélvico. Por quê? Se vocês ficam apavorados com o bebê pélvico, a gente também, porque a gente não sabe conduzir parto pélvico com destreza. Na verdade, a gente não sabe conduzir a intercorrência do parto pélvico. Então, se vocês chegarem lá com a surpresinha do bebê nascendo de bundinha, é capaz de vocês terem que socorrer alguém que vai infartar na frente de vocês. Então, avisa para poder ir com a equipe mais preparada, com as pessoas mais experientes. Tá? Eu acho que da parte obstétrica e o que a gente pode ter de urgência e emergência em obstetrícia, que é intrínseco da obstetrícia, essas são as condições importantes, são as condições que talvez vocês peguem mais e onde também a gente tem alguns detalhes importantes e peculiares da gestante, tá? E é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Doutora Mariana, a gente gostaria muito de agradecer a palestra, que foi ótima, muito esclarecedora. Muito obrigada. E agora, vou fazer umas perguntas que já tem aqui no chat, se puder responder. Sim, senhora. São da Gabriela. Primeiro, perguntando quais os cuidados na administração do sulfato de magnésio para o tratamento da eclâmpsia. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, na verdade, os cuidados em relação ao magnésio, ele se refere à impregnação pelo magnésio. Então, assim, quando a gente está pensando na ação do socorrista, tá? Vocês vão fazer, em geral, a dose de ataque do sulfato de magnésio, tá? Que assim, ainda existe o esquema onde a gente pode fazer essa dose por via intramuscular. É quase uma judiação com a paciente, porque dói pra caramba, né? Vocês estão gravando, não posso falar o que eu ia falar. Dói pra caramba. Mas é uma forma segura de se fazer essa dose intramuscular, ou então fazer a dose de ataque, quando a gente vai fazer venosa, essa dose deve ser feita em meia hora. A gente não pode fazer muito rápido, porque pode causar depressão respiratória. São esses os cuidados iniciais. Os cuidados principais, na verdade. Porque quando a gente está falando em impregnação, a gente já está falando de uma paciente aí monitorizada, internada, né? Uhum. Tá. Aí outra aqui, em alguns atendimentos que eu participei, o SAMU foi acionado por serviços de saúde para transporte de gestante com a pressão arterial elevada, já sendo hipertensa prévia à gestação e hiperêmese. Quando essas condições realmente implicam em uma urgência e emergência obstétrica? Como é que é? Repete. É condição ou como? Falhou seu áudio. Quando essas condições realmente implicam em uma urgência e emergência. No caso, a hiperêmese e a elevação da pressão arterial. Sendo que a gestante já era hipertensa previamente.
A hiperêmese, na verdade, ela é uma condição que, assim, ela vai causar aí uma deterioração metabólica da paciente. A gente tem distúrbio hidroeletrolítico e metabólico. E, assim, ela não é uma emergência, tá? Assim, ela é uma urgência, a gente precisa tratar, mas dificilmente... Então, assim, a mulher tá vomitando, teve uma pré-síncope. Ok, vamos hidratar, vamos levar para o hospital, vamos... Mas... sabe, assim, não é uma emergência, essa paciente precisa ser tratada. Em geral, essa paciente, quando a gente detecta a hiperêmese, essa paciente está indo, ela está conversando direto com a obstetra dela, ela está indo várias vezes no hospital, até que a gente realmente detecta que aquela paciente precisa ser internada e tratada em hospital. Em casos de hipertensão, de crise hipertensiva, de uma paciente previamente hipertensa, tá? A gente vai ter aí, isso é uma emergência quando a gente tem algum sinal de lesão por esse pico hipertensivo, né? Uma lesão neurológica, por exemplo. Então, se essa mulher está apresentando hemiparesia, alguma coisa assim, isso é realmente uma urgência, tá? Mas, por si só, o valor da pressão, né? A pressão que chega, a paciente hipertensa, que a pressão dela chega a mais do que 160 por 110, a gente faz alguma droga de resgate para abaixar essa pressão mais rápido. Por quê? Pelo risco de descolamento prematuro de placenta, mas a gente vai tratar ela como a gente trata qualquer hipertenso, tá? Tem mais uma aqui. Como podemos avaliar melhor e mais precocemente os sinais de hemorragia na gestante vítima de trauma? Como vemos os sinais e sintomas mais claramente após perda de 15% a 20% do volume? Aí ela vai chocar. Só que ela vai fazer assim, é aquela paciente que vai afundar, que ela tá ótima conversando com você na sua frente, e de repente ela afunda, sabe? E aí, quando você já começa a ter os sinais de choque lá, que você começa a ter hipotensão, taquicardia, né, que são os sinais de perda volêmica, essa paciente já perdeu muito, muito líquido, tá? Uhum. Mais uma aqui, falando sobre uma paciente com depressão pós-parto. Um paciente de 14 anos que não queria ver e amamentar o bebê. O que nós, no APH, poderíamos fazer nessa ocasião? Então, na verdade, isso é uma coisa bastante, né, bastante chocante até, né? Mas isso é uma abordagem que a gente não vai conseguir fazer isso de uma vez só. E, inclusive, não é legal que a gente, entre aspas, obrigue que esse vínculo aconteça, tá? Então, isso também é aí uma questão que deve ser abordada com a ajuda de psicologia, a gente vai chamar algum familiar para ajudar a gente a fazer isso. É bem necessário a gente dar o tempo mesmo da paciente. E se essa menina, ela tem, porque essa menina, a partir do momento que ela engravidou e ela tem filhos, ela está emancipada, né? Então, se essa menina, ela decide por entregar esse bebê para adoção, ela decide que realmente ela não quer ver, ela tem o direito de fazer isso, nós precisamos acolher essa decisão dessa paciente, tá? E aí, a gente chama assistência social, a gente faz todo o trâmite para que também esse bebê seja encaminhado da melhor forma possível. Em geral, eles vão oferecer para algum parente próximo da paciente, tá? E se nenhum parente quiser ficar com o bebê, esse bebê vai ser entregue para adoção, e aí vai para algum abrigo, alguma coisa assim. Mas, assim, é muito difícil você abordar essa paciente, vou colocar aí entre aspas, de uma forma de emergência, né? Você realmente não vai conseguir. E o melhor que você tem a fazer é respeitar a vontade dela. Tá. Mais uma. Em caso de trabalho de parto dentro da unidade de atendimento móvel, pode ser realizado algum tipo de anestesia diante da queixa de dor intensa por parte da gestante? Então, essa pergunta foi feita para a pessoa mais errada do mundo, que sou eu. Por quê? O que eu falo muito para gestantes, né? Para gestante não, para todo mundo, principalmente para os acompanhantes. A dor do parto não é sofrimento, tá? Quem sofre com a dor do parto é a gente que está de fora e que está achando que aquilo ali é uma tortura. E aquilo ali não é uma tortura, tá? Então, quando a mulher vira para você dentro da unidade móvel e fala assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa que eu vou morrer, não, ela não vai morrer. Ela não vai morrer dessa dor. A gente tem aí um mecanismo
hormonal muitíssimo importante, muitíssimo interessante, que faz com que essa dor seja plenamente tolerável pela mulher, embora às vezes ela não queira estar passando por ela, tá? Então, assim, a gente teria aqui no Brasil, pouquíssimos lugares têm isso disponível, seria o óxido nitroso, né, que a gente dá para a mulher cheirar, isso pode dar um alívio para ela, mas a gente não vai fazer dentro de uma unidade móvel, uma RAC, uma peridural, né? Então, assim, você tá com a paciente dentro da unidade móvel, vai durar pouco tempo, vai acalmando ela, vai falando com ela que tá tudo bem. Se você tiver com muita vontade de ajudar essa mulher e o ambiente ali permitir, faz uma massagem nas costas dela quando vier a contração, ajuda ela a se controlar a respiração, que isso são coisas muitíssimo efetivas no controle da dor. Tem mais uma aqui. Nos cuidados neonatais iniciais, é indicada a amamentação precoce, mesmo quando não sabemos se a gestante realizou o pré-natal? Não, porque se a gente não tem o pré-natal dessa paciente, a gente não sabe se essa paciente tem exame de HIV, tá? E uma das únicas condições que contraindicam o aleitamento materno é o HIV, tá? O HIV positivo. Então, se a gente desconhece as sorologias dessa paciente, a gente não deve estimular o aleitamento, por exemplo, dentro da unidade móvel. Eu posso colocar o neném em contato pele a pele com a mãe? Pode, tá? E aí a gente estabelece esse vínculo, né, pelo contato pele a pele e não pelo aleitamento materno, tá? Tá, acho que agora é a última. Como abordar de forma humanizada caso de abortamento provocado? Então, essas questões, igual a questão da paciente que não quis ver o neném, né, e a paciente do abortamento provocado, enfim, são questões muito, a gente acaba se envolvendo muito pessoalmente com a questão, né, você acaba você pensando no que eu faria, o que eu queria, o que eu poderia, tá? Então, assim, a primeira condição para que a gente possa abordar de uma forma humanizada uma mulher é a gente ir livre de julgamentos, tá? E aí, assim, eu acho que dentro desse ir livre de julgamentos, cada um sabe o seu limite, tá? A gente tem, como médico, tá, a responsabilidade ética de não denunciar essa mulher, tá? Então, essa mulher, se ela abriu para você que esse abortamento é provocado, você tem a obrigação ética de não passar isso para frente, tá? E se você desconfia que esse aborto é provocado e essa mulher não fala, você também jamais pode insinuar para ela ou deixar ela entender que você está pensando que esse aborto é provocado, porque ela pode te acusar de julgamento, enfim, né, de uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa sempre, eu acho que em tudo, não é só no abortamento provocado, acolher a dor daquela pessoa, né? Então, a pessoa chegou para você e abriu a questão de que é um aborto provocado, você vai sem julgamento, você vai falar com ela, olha, nós vamos cuidar agora da sua saúde, você está sangrando, a gente precisa tratar esse seu sangramento, dar para ela a garantia de que ela não vai ser denunciada, né? Então, assim, olha, eu estou te levando para o hospital, eu não vou falar nada lá, a gente vai chegar lá, você vai ser atendida, independente de ser uma condição da sua escolha ou não, tá? E quando essa mulher não fala nada, ela não deixa transparecer nada, ela não te fala, não te dá nenhuma certeza de que esse aborto é provocado, a gente fica em silêncio, a gente não faz nada, a gente não tem o direito de falar com a família, de mostrar para a família que a gente achou resto de comprimido na vagina, ou que a gente achou qualquer sinal de que houve ali uma violação da gestação. Joia. Acho que, conferir aqui, acho que foi a última mesmo, é isso. Queria agradecer, doutora Mariana, mais uma vez pela palestra, por responder todas as perguntas, foi muito boa e muito esclarecedora. Muito obrigada, a Lá te agradece demais. Muito obrigada mais uma vez vocês pelo convite, tá? Estou sempre à disposição, sempre que for possível ajudar vocês e que eu puder contribuir aí de alguma forma, podem contar comigo, podem me convidar, porque é sempre um prazer. Parabéns a vocês pelas iniciativas aí de continuar mantendo os trabalhos das ligas, né? Mesmo nesse tempo de pandemia, onde está todo mundo muito mais restrito, mas que as coisas continuam funcionando, a gente nunca tem limitação para que a gente possa aprender,
né? E me coloco à disposição para responder outras perguntas que surjam, tá? E muito obrigada. Boa sexta-feira. Obrigada. Boa noite. Boa sexta-feira. Boa noite. Obrigada. Gente, obrigada a participação de todo mundo. Boa noite. Boa sexta-feira para todos. Pessoal, só entrando aqui para dar alguns avisos. Essa aula aqui, que vai ser disponibilizada no YouTube, ela não é ao vivo, ela é uma aula gravada, então aqui na descrição do vídeo vai ter um link com um formulário de dúvidas. Você pode enviar a sua dúvida para a professora, que depois nós vamos repassar para ela, e assim que ela responder, nós vamos enviar de volta a resposta para quem perguntou, né? Mas é isso, gostaria muito de agradecer quem está aqui. Tivemos muitas inscrições. Muito obrigada pela participação de todos e continuem nos seguindo nas redes sociais para saber das próximas novidades.